Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso ApoianaCast Sala de Empregos. Meu nome é Andréia Bonifácio e hoje a gente vai estar aqui com a nossa convidada Lidiane Pinheiro, ela que é corretora de imóveis, e a gente vai estar aqui abordando um assunto muito pertinente, que é empreendedorismo no mercado imobiliário. Então, para você que é corretor de imóveis, para você que é nosso aluno de TTI, fica ligado que esse podcast ele foi criado pensando em você. Lidiane, seja muito bem-vinda, é um prazer estar te recebendo aqui na Apoena, no nosso podcast. E para a gente iniciar, queria pedir para você se apresentar para o nosso público, para que a gente entenda quem que é a Lidiane, quem que é a Remax, e a gente consiga aí entender um pouco da tua história. Tá bom, André, obrigada pelo convite. Eu adoro falar desse tema, empreendedorismo no mercado imobiliário, minha rotina de trabalho, né? Eu estou no mercado imobiliário há 13 anos, sou formada em publicidade e propaganda, fiz MBA em marketing, MBA em gestão de negócios, trabalhei por 10 anos nessa área, mas eu queria empreender e há 13 anos atrás entrei no mercado imobiliário. Hoje eu estou sócia-diretora da Remax Seu Imóvel, que é uma franquia da Remax, que é a maior rede imobiliária do mundo, que está presente em mais de 100 países. E por quê? Como foi que você chegou, né? Você falou aí que você quis empreender, e por que você escolheu o mercado imobiliário? O que te levou a essa escolha? Então, na verdade, foi um pouco por acaso, não foi uma coisa tão pensada, não. Eu trabalhei 10 anos na área de marketing em segmentos diferentes, mas eu tinha muita vontade de colocar um negócio próprio. E na época, há 13 anos atrás, eu pensei muito no mercado imobiliário, porque é um negócio que você consegue ter uma gestão com baixo investimento, né? E você pode ter uma boa lucratividade. Eu não entendia nada do mercado, então eu comecei do zero, fui fazer curso de TTI, tirar meu Cresce e estudar bastante. Mas é um negócio que eu conseguia começar sozinha, sem um alto investimento. Então foi isso que eu pensei. Nessa época eu também comecei como correspondente bancária e hoje também tenho 13 anos como correspondente bancária. E eu comecei no mercado imobiliário assim. Não foi algo que eu disse assim, eu sonhava com isso. Eu acho que essa transição de carreira para o mercado imobiliário acontece muito assim por acaso. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho dessa profissão, foi a melhor escolha que eu fiz e eu não quero estar em outro lugar. E hoje, para o nosso público entender, assim, o que é necessário para você se tornar um corretor de imóveis? Então, Andréia, o funil para você entrar como corretor do imóvel é enorme, né? Qualquer pessoa com investimento aí, óbvio, do curso de TTI, ela está apta a entrar no mercado imobiliário. Então, o primeiro passo é fazer o curso de TTI. O primeiro passo é fazer o curso de TTI e tirar o Cresce, né? Porque para ser corretor, não existe corretor sem Cresce. O corretor tem que ter o Cresce, que é a carteira, é o órgão que regulariza essa profissão. E quando você tira essa carteira, você está apto a ser um corretor de imóveis, mas você ainda não tem conhecimento, experiência, e aí são outros passos que a gente tem que seguir, né? Que é muito desenvolvimento profissional. O corretor de imóveis, ele tem que intermediar a venda, então ele tem que entender sobre a intermediação de venda, ele tem que dar assessoria. Então ele tem que entender de economia, ele tem que entender de arquitetura, ele tem que entender do mercado, ele tem que entender de financiamento imobiliário, ele tem que entender de marketing, porque também é uma outra parte que ele vai ter que trabalhar o marketing. Então, apesar de ser uma profissão fácil de entrar, porque não é uma coisa difícil, você faz um curso, 4 meses e meio, 5 meses você está habilitado a entrar no mercado. Para você ganhar dinheiro nesse mercado, o funil já é mais apertado, né? Já é menor, porque realmente você precisa ter um amplo conhecimento de várias áreas
E muitas vezes o que acontece? Eu recebo muitos estagiários e eles acham que o fato de ter feito um curso técnico vai, com 1 mês, 2 meses, vai estar ganhando muito dinheiro, né? O mercado imobiliário, de fato, pode te dar muito retorno financeiro, mas você tem que estudar, tem que se preparar, porque também é um mercado muito difícil, né? Uma concorrência, então você precisa estar muito preparado e o desenvolvimento profissional é o grande passo que você tem que tomar. Quais a são grande decisão, perdão. Dentro desse contexto, né, para que realmente o profissional ele se destaque, ele consiga aí estabelecer, alcançar os objetivos que ele determinou. Quais são os primeiros passos que ele deve tomar para ele conseguir empreender no mercado imobiliário? Bom, o primeiro passo, ele estando apto, estando com Cresce, né? Se ele ainda está fazendo curso de TTI, é buscar um estágio, né? Ele tem que passar pelo estágio. E aí, nesse estágio, ele vai ter a possibilidade de se desenvolver, de aprender, de entender sobre atendimento ao cliente, prospecção, captação de clientes, fazer estudo de mercado de imóvel, marketing pessoal, marketing imobiliário, crédito imobiliário, homestage, que é a preparação do imóvel para captar fotos e vídeos. Então, tudo isso ele vai ter possibilidade de aprender quando ele está dentro de uma imobiliária. Se ele quer trabalhar como autônomo, ele também vai ter que buscar esse conhecimento. Geralmente, numa imobiliária, você já tem esse ecossistema de educação, de aprendizado, já como um método, já como uma rotina, né? Pelo menos é assim que acontece na nossa imobiliária. Então, ele precisa começar a ter esse aprendizado e começar a colocar isso em prática. Falando um pouco da minha realidade, na nossa imobiliária, quando esse corretor chega, que ele ainda não tem nenhuma experiência, além da parte teórica que ele vai aprender, e a gente tem treinamento todos os dias, além da Universidade Remax, ele tem também a possibilidade de colocar isso em prática com outros corretores mais experientes, que apadrinham esse corretor que está chegando, para que ele possa colocar em prática e aprender aquilo que ele está aprendendo na teoria. E assim ele vai se desenvolvendo, né? Ele vai se desenvolvendo. É um aprendizado constante, porque para se ganhar bem em qualquer área, precisa de muito estudo e muito desenvolvimento. Na área de imobiliária não é diferente. E hoje, quais são as principais características de um bom empreendedor no mercado imobiliário? Então, primeiro, tem que ter o espírito empreendedor, né? Toda quinta-feira, eu tomo café com pessoas que querem ouvir sobre o modelo da Remax. E a primeira coisa que eu falo e tento entender é se ele tem espírito empreendedor. E o espírito empreendedor, ele é uma pessoa que é muito ousada, corajosa, que trabalha com risco. Se a pessoa está buscando segurança, de repente empreender não é o momento certo ainda para ele. Então ele precisa ter esse espírito empreendedor, ele precisa ser muito proativo, ter muita altitude, ter coragem, né? E eu tô há 13 anos no mercado. Eu já tive vontade de desistir muitas vezes, não é fácil. Mas a gente não tem que fazer, eu vou tentar dar certo, você tem que fazer até dar certo. E eu estava até falando há pouco com uma outra empresária agora vindo para cá e eu falei para ela isso. Que bom que eu continuei, que eu persisti, porque hoje está dando muito certo. Mas a gente tem vontade de desistir nesse caminho, né? Empreendedor tem dor até no nome. Então, a primeira coisa que eu falo, antes de essas habilidades técnicas, conhecimentos técnicos, é ter atitude, é ter espírito empreendedor, porque habilidades de vendas, crédito imobiliário, estudar sobre negociação, prospecção, CRM, tudo isso a pessoa aprende. Mas a gente não consegue ensinar a pessoa a querer. Ela precisa ter muita sede, ter muita vontade. Então isso é o primeiro passo. Ela precisa querer trabalhar pelo que deseja. Se tiver esse nível de atitude, aí todo o resto você consegue aprender e desenvolver.
Eu acho até assim, uma percepção que eu tinha anteriormente. Eu acho que algumas pessoas, quando elas pensam em entrar no mercado imobiliário, até para agregar uma renda algo que ela já tem, pensa que ser corretor é simplesmente visitar um imóvel, apresentar um imóvel para os compradores e aguardar ali um retorno, né? E a gente percebe que não é só isso. E empreender no mercado imobiliário, ele é diferente de você conseguir empreender em qualquer outro setor, como no ramo de alimentação, como no ramo de produtos de beleza ou de roupa, sei lá, feminino, masculina. No ramo imobiliário é diferente. Como é que você caracteriza essa diferença? Perfeito, André. Quando você está falando de outros produtos, outros serviços, é diferente do mercado imobiliário. Por quê? Porque a gente está falando do produto mais caro da prateleira. O imóvel, ele é o produto mais caro da prateleira. Você não, provavelmente na sua vida não vai vender outro produto seu mais caro do que o imóvel, né? Você pode até ter um carro muito caro, mas a garagem dele tem que ser a altura. Você pode até ter uma lancha, mas a garagem da lancha vai ser a altura, na verdade. Então você está trabalhando com o produto mais caro da prateleira. Envolve muita coisa, são inúmeras variáveis. E a maioria das vendas, elas são feitas com financiamento imobiliário, então envolve banco, envolve financiamento, envolve cartório, envolve marketing, envolve network, que você precisa estar dentro acessar essas pessoas, envolve você entender sobre o seu cliente. Então, o corretor que quer fazer isso como um plano B, geralmente ele não tem uma boa renda, uma boa receita, porque tudo que a gente faz mais ou menos, o retorno também é mais ou menos. O mercado imobiliário, para você conseguir fazer uma venda e ter uma constância de venda, você precisa estar dedicado a isso. Eu sempre falo que meu plano B é fazer o plano A dar certo. Não tem plano B. Se eu tivesse plano B, quando eu comecei a empreender, eu já estava no plano B. Entendeu? Não tem como ter plano B. Uma coisa que precisa você estar muito focado, porque tudo que a gente foca expande. E, inclusive, isso representa muito os meus números. Ontem eu estava apresentando o nosso faturamento 2022, 2023 e 2024. Em 2020, isso porque nos últimos 3 anos, peguei só os últimos 3 anos, foi pós-pandemia, a gente tinha 19 corretores no começo da pandemia. Então, diferente de outros produtos, a gente está falando de sonhos. Nem sempre são sonhos, às vezes também a gente está solucionando a dor de um cliente ali, porque ele está separando ou precisa pagar uma dívida, precisa vender o imóvel, mas a gente está falando de algo que envolve muito emocional. Uhum. São inúmeras variáveis, o valor geralmente muito mais agregado, como eu disse, é o produto mais caro da prateleira, você não compra um imóvel todo dia, então é por isso que é diferente, e por isso que envolve tantas etapas, e por isso que a jornada do cliente é maior, né? A jornada de um cliente que vai comprar um imóvel é de 12 meses. Então, o corretor, ele tem que ter uma rotina de trabalho, porque hoje eu estou conversando com o André, de repente o André ainda está só pesquisando imóveis. Mas eu preciso criar um bom relacionamento com você, para passar confiança, você ter credibilidade de colocar o seu imóvel à venda comigo, ou de comprar o seu imóvel comigo. E às vezes a sua decisão vai ser só daqui a 6 meses, daqui a 9, daqui a 12, não sei em que jornada você está. Então, é preciso estar todo dia alimentando esse network, essa rede de contatos, que vão virar negócios no futuro, né? Uhum. Então, é por isso, é diferente. É um segmento diferente. Mas também é um segmento interessantíssimo de você empreender, porque veja bem, aonde que você pode ter uma boa remuneração, uma boa receita, sem ter estoque. Eu não tenho estoque. Investimento baixo, eu não preciso me preocupar com logística. O corretor, ele
começando, pode ser que com o tempo, se ele fizer uma boa carteira de negócios, ele até precise de um assistente, uma pessoa para ajudá-lo, uma parte mais burocrática e tal, e para ele ficar mais com mais tempo para o que importa, que é o relacionamento com o cliente. Mas é um segmento que você não precisa investir tanto também em staff, em pessoas. Então, é um negócio maravilhoso. Você tem muita receita, baixo investimento. Não quer dizer que não tem investimento. Tem investimento. Mas comparado à possibilidade de receita que o mercado imobiliário pode dar, esse investimento é muito interessante. Então, é importante as pessoas saberem disso. Se você vai comparar com qualquer negócio que você for colocar, você vai ter que comprar produto, insumos, vai às vezes ter que ter estoque, às vezes tem que contratar pessoas, né? Às vezes tem que ter um espaço já de cara caro, né? Então, uma boa estrutura. O mercado imobiliário você tem condições de investir. E se você estudar e trabalhar todos os dias, você tem condições de se manter com um custo baixo. Então, as palavras-chave hoje para um bom corretor de imóveis é conhecimento e constância, né? Como você falou, você tem que ali todo dia estar alimentando o seu cliente, porque você não sabe em qual jornada ele está, então esse processo ele precisa ser alimentado diariamente. Desenvolvimento profissional, atitude e disciplina, porque você também é quem vai gerir o seu tempo, né? Uhum. Então eu vejo muito na minha rotina de trabalho, mentorando corretores, essa dificuldade. O corretor faz muito treinamento, ele adquiriu ali aquele conhecimento e às vezes ele não coloca em prática. Ou ele começa a colocar até em prática, mas ele não tem resultado. Por quê? Porque ele ainda não acompanha bem esses números, esses indicadores. E o corretor de imóveis, ele precisa gerir muito bem 3 P's. Os processos, os produtos e pessoas. Para vocês, como é que você vai se diferenciar de outros corretores? Como é que você vai fazer com que aquele cliente lembre de você na hora de comprar ou vender? Para você se diferenciar, você tem que ser autoridade. E você só vira autoridade se você for muito especializado. Então, para se especializar, você precisa dominar bastante o seu negócio, a sua área de posicionamento, construir sua marca, fortalecer sua marca, conhecer seu cliente. Quem quer vender tudo não vende nada. Então, um grande ponto que eu vejo gargalo, né, na carreira de alguns corretores é querer não ter foco no posicionamento da marca dele. Ele quer trabalhar da Calcaia à Praia do Futuro. É impossível eu conhecer. O público é diferente. O público também, é totalmente diferente. As variáveis ali são diferentes. Então você precisa se especializar se você quiser ser autoridade naquela área. Então é algo que eu bato muito na tecla. E quando a gente vai estudando a carteira deles, de trabalho, vai se aprofundando. A necessidade do seu cliente, né, para você conseguir direcionar o imóvel que melhor vai atender a realidade dele. É o básico, né? O empreendedorismo, você quando vai trabalhar com o empreendedorismo, eu penso assim, a gente está buscando impactar a vida de pessoas, né? No meu caso, eu busco desenvolver pessoas para a área imobiliária, desenvolver corretores. Uhum. E o corretor, ele faz isso como? Conseguindo mudar a vida desses clientes, né? Ele atende esse cliente, ele soluciona esse problema e ele cria ali aquele relacionamento que muitas vezes vai gerar outros negócios. Então ele precisa o quê? Conhecer muito bem o cliente. O corretor que não conhece bem o cliente, ele fica trabalhando de forma aleatória e muitas vezes ele está ocupado, mas não está produtivo e não tem realmente um resultado interessante. Uhum. Quando você começou na área do mercado imobiliário, empreendendo, quais foram os principais desafios que você teve? A falta de conhecimento, né, no mercado. Então tinha que andar de bicicleta, trocar o pneu andando de bicicleta. Então falta de conhecimento, eu precisei conhecer, estudar o mercado. Eu acho que quando eu comecei, como eu ainda não tinha essa experiência, eu percebi que eram muitas frentes de trabalho. Eu saí do curso de TTI achando que eu já ia vender imóveis e ganhar muito dinheiro.
E aí eu vi que, peraí, que eu tenho que entender de crédito imobiliário também, eu tenho que entender de marketing, e aí entender de tudo isso e administrar tudo isso foi o maior desafio. Então leva um tempo. Então eu precisei ter a mente empreendedora de saber que o meu retorno financeiro ele não ia ser imediato. Eu ia ter que investir em cursos, eu ia ter que investir tempo, gasolina, telefone, até que isso me gerasse um retorno. E foi assim que as coisas foram se desenvolvendo. Pergunta: o que é. Cadê? O que é mais importante, conhecimento técnico ou habilidade em vendas? Olha, tudo isso é importante, mas o mais importante mesmo é ter atitude. Porque ter conhecimento técnico, habilidade em vendas e não ter vontade de fazer, não vai adiantar de nada. Mas no caso, as duas coisas são muito importantes, né? Mas tudo é ensinável, tudo você pode aprender, tanto o conhecimento técnico, como essa parte de se relacionar com o cliente, de entender mais os perfis comportamentais e acessar melhor o seu cliente, tudo isso pode aprender. Não tem essa história assim, porque vendedor, a pessoa nasce com esse talento. Não, tudo você pode aprender. Só precisa querer, ter atitude. Para isso, eu falo que é muito importante a gente ter um motivo, um propósito muito forte. Para a gente ter vontade de acordar todos os dias e ir lá receber mais um não, porque o nosso sucesso, 99% é de fracasso, é de nãos. E a venda, a gente tem essas estatísticas, assim, X ligações para uma venda. Então, se a pessoa não tiver resiliência de escutar esses nãos e saber que cada vez que ele escuta o não, ele está mais próximo daquele sim, daquela venda, ela desiste. Então, precisa ter as habilidades técnicas, precisa ter atitude junto, senão a coisa não vai acontecer. E além das habilidades técnicas, das habilidades do conhecimento técnico, das habilidades de venda, da atitude, aí tudo isso agregado a uma ferramenta principal, que é o marketing, né? Quais as principais estratégias de marketing para um bom corretor? Olha, o marketing ele anda junto, né? Hoje o corretor, antes ele já estava ali, às vezes, preocupado em promover um imóvel, agora ele tem que também se preocupar em promover a marca dele. O corretor, ele é uma marca, ele a Andréa S.A., a Lidiane S.A., então ele precisa trabalhar a marca dele, o posicionamento, se preocupar com a imagem dele, com a comunicação assertiva dele, com a escuta. E aí ele tem que trabalhar o posicionamento de marca dele e, em paralelo, o marketing imobiliário, do imóvel que ele vai promover. E cada vez mais a gente tem usado as mídias sociais. Então eu vejo os nossos corretores têm muita vergonha de falar em público, vergonha de aparecer nos vídeos, mas é importante você aparecer, porque deixa de ser uma voz somente, está aparecendo ali o seu rosto, e aí você começa a virar autoridade naquela área de posicionamento que você escolheu. Então, as mídias sociais têm sido hoje um canal muito importante, não é a única coisa, mas é uma ferramenta muito importante para você ganhar como é que eu posso dizer? Uma visibilidade, obrigada. Uma visibilidade maior, mas tem uma coisa que ela não pode ser deixada de lado de jeito nenhum, principalmente é relacionamento com seu cliente. Não adianta você estar só no virtual se você não tiver também no online, porque ninguém vai colocar um imóvel na mão de um corretor ou comprar um imóvel se ele não confiar. Então, o relacionamento é muito importante. Então, o corretor hoje, ele precisa... a gente hoje, quando pega, por exemplo, um imóvel para venda, a gente faz um plano de marketing. Um plano de marketing que vai incluir
vários canais. A gente vai usar os portais imobiliários, que também é um canal muito bom de venda. Placa, que funciona bem aqui em Fortaleza. Nós vamos usar também as redes sociais, em alguns casos fazer tráfego pago. Mas sempre eu coloco, e aí é muito personalizado de acordo com cada imóvel, as ações de relacionamento. É um imóvel que o público é um empresário do ramo de escola, pois vamos visitar esses empresários. Eu preciso vender rápido o imóvel, então eu preciso divulgar também para outros parceiros corretores que vão me ajudar a vender. Então vou levar um portfólio desse imóvel para esses parceiros corretores me ajudarem a vender esse imóvel. Então são várias ações no online e no offline que nós vamos precisar fazer para promover esse imóvel, usando todos os canais possíveis. Você falou agora de bom relacionamento com o cliente. Falando em cliente, hoje, o que o cliente que vai comprar, principalmente, espera de um corretor? Primeiro, transparência, né? Eu acho que as pessoas estão muito descrédulas de serviços, e corretor de imóvel, por um tempo, eu acho que teve uma imagem um pouco arranhada. A gente teve esse ruído aí por um tempo. E, inclusive, eu acredito demais que a Remax vai fazer parte dessa mudança. Faz parte dessa mudança. Porque a gente trabalha constantemente com muito treinamento, com muito desenvolvimento profissional, exatamente para passar um serviço de qualidade. E aí, o cliente, ele precisa se sentir seguro, ele precisa estar seguro de que ele vai ter um profissional que vai garantir essa intermediação com muita segurança, porque envolve documentação, envolve cartório, envolve financiamento, às vezes tem que fazer inventário, são muitas etapas, é burocrático, e você precisa confiar nesse corretor para que ele vai resolver o seu problema fazendo uma transação imobiliária com segurança. E além disso, eu acho que também ele busca uma experiência também, né? Principalmente quando a gente trabalha com alto padrão, então você busca também uma experiência ali. O que é que ele pode entregar a mais esse corretor de informação, de experiência, que vai agregar aí naquela relação de compra e venda. No que diz respeito à parte, estou te fazendo essa pergunta até baseada na minha experiência própria e em relatos de alguns amigos, onde a compra do imóvel ela foi realizada e a participação do corretor ela se resumiu ali basicamente na apresentação do imóvel. Então toda a questão de documentação, de visita à prefeitura, né? Enfim, em relação às taxas de documentação, idas ao banco, então toda essa negociação, essa parte de documentação bem específica, acabou o comprador tendo que se envolver de forma bem direta para ele realmente conseguir comprar o imóvel dentro do tempo desejado, porque se tem uma coisa que a gente é apressado, né? Então quando a gente vê lá o imóvel do nosso sonho, o que a gente quer é comprar logo, porque a gente já se enxerga morando ali dentro. Então, hoje, dentro da parte mais operacional, o que compete ao corretor dentro desse processo de compra e venda? André, você passou por isso, né? Sim. Você falou. Você compraria com esse corretor novamente? Não. Não. É um funil, ou uma peneira natural. A gente vai ter bons profissionais e profissionais medianos. Então, o corretor ele tem que participar de todo o fluxo. Ele precisa participar de tudo. A transação até o final tem que ser acompanhada por ele com segurança. Pode ser que em alguma etapa ele até tenha pessoas parceiras para ajudá-lo, um correspondente bancário, um despachante, mas ele tem que estar acompanhando tudo isso, porque ele é a pessoa especialista na transação e ele está vendendo esse serviço. Mas aí existe vai existir aí uma peneira natural. Tenho certeza que você não vai mais comprar, nem as pessoas que você conhece vão mais comprar com esse corretor. E aí é por isso que até eu vejo alguns corretores ou estagiários chegando na minha agência e comentando comigo que a concorrência é muito grande, tem muita gente no mercado.
Realmente tem muito corretor apto aí a trabalhar no mercado, mas que faz o trabalho bem feito, com excelência, que tem gestão dos processos, são poucos. São poucos. Então, são esses que vão realmente ter sucesso nessa carreira e que vão ter um prazo maior aí nessa carreira do mercado imobiliário, que não é fácil. Os demais vão ficando pelo caminho. Eu acho que vai acontecer nessa peneira natural. Uhum. E de que forma um bom corretor ele vai construir essa rede de contatos, esse network dentro do mercado imobiliário? O network é uma ferramenta assim, fantástica, se você souber usar isso de forma realmente estratégica, de forma intencional. Então, se eu tenho conhecimento do meu cliente e sei que meu cliente, o cliente que eu escolhi uma área de posicionamento, entendo quem é o meu cliente e eu preciso acessar esse cliente. Eu preciso me relacionar. E nossa carreira é uma carreira de contatos, de relacionamentos. Quanto mais pessoas a gente conhece, mais pessoas a gente se relaciona, melhor. Porque eu vou ampliando as possibilidades de negócios, de parcerias. E então eu tenho que acessar esse meu cliente. E eu posso acessar de duas formas. Ou eu acesso pagando, ou meu cliente ele tem um perfil alto padrão, eu preciso entrar numa confraria de vinhos. Eu vou pagar para entrar naquela confraria de vinhos e tá dentro daquele meio. Ou eu posso também acessar me doando de alguma forma naquela comunidade, como por exemplo, eu estou aqui, vim aqui dividir minha experiência com você, porque eu acho legal a gente estar próximo, né? Eu trabalho no mercado imobiliário, vocês têm o curso de TTI, então eu estou aqui trocando essa experiência com você, me doando aqui meu tempo, para a gente junto, né, contribuir com essas pessoas que querem entrar no mercado imobiliário. Então você tem que entender aonde está o seu cliente e como é que vai acessar. O network é isso, é você ser intencional. Então eu preciso participar de uma comunidade, de um evento específico, é importante minha presença ali, estar nos lançamentos imobiliários, estar nos encontros, às vezes mais informais, agora sempre de forma intencional. Porque também se você for para tudo, você acaba não focando muito, né, no que importa, e eu sempre acho que a gestão do tempo está muito ligada também a gente ocupar nossas ações com o que está mais ligado aos nossos objetivos. Então eu vou participar de eventos, de comunidades e de qualquer ação de network que tenha a ver com o que eu quero, com o meu objetivo. Por isso tem que ser intencional. Participar de uma rede imobiliária ajuda muito. Você falou aí até do corretor que só ajudou lá numa parte da etapa. Eu até entendo que às vezes o corretor também tem essa dificuldade de não conseguir participar de todas as etapas, porque ele tem que atender o próximo cliente, e aqui ele acha que fechou a venda com você e acabou. E não é assim. Ele tem que atender esse próximo e tem que atender você que já iniciou uma negociação com ele, né? Mas aí às vezes ele precisa de ajuda, porque ele já não está dando conta disso. Então ele precisa ou investir numa equipe ou participar de uma rede imobiliária que vai dar esse suporte a ele. Então no network também, participar de uma rede, como a gente participa, uma rede no mundo inteiro, me ajuda muito, porque eu consigo fazer negócio, por exemplo, se eu quiser fazer uma venda, uma transação em outro estado ou até em outro país, eu posso fazer isso. Então eu aproveito muito os eventos da Remax que acontecem em São Paulo. A gente tem 2 eventos anuais, fora outros que acontecem durante o ano. Eu participo de tudo. E ali eu vou fazendo o meu network. Quando a pessoa quer vender um imóvel ou comprar um imóvel em Fortaleza, de quem é que ela lembra? De mim, porque eu estou sempre aproveitando esses momentos. Se fazer presente, né? Quais são os erros mais comuns para um empreendedor
para um corretor iniciante? O erro mais comum que eu vejo é não estudar. Ele quer começar a fazer, já fica na ansiedade de fazer o negócio acontecer, mas não estuda. E aí isso aí sempre dá errado. Então você tem que ter conhecimento, você tem que buscar informações, estudar, conhecer o mercado, conhecer o cliente, conhecer todas as etapas desse processo, dominar os produtos e as pessoas, que aí é o cliente, e os processos, que aí os processos o mercado, saber usar as ferramentas de CRM, saber toda a etapa do funil, marketing, todas as etapas desse processo. Então esse é o principal erro. Porém, saber de tudo isso e não colocar em prática não é suficiente, você tem que colocar em prática. Como conseguir esse equilíbrio? Olha, gestão de tempo. E que é um outro ponto que eu percebo de dificuldade de muitos corretores que estão começando na carreira, é fazer essa gestão do tempo. Principalmente que é uma carreira que você quem gera seu tempo, é diferente de uma pessoa que vai bater um ponto ou que tem um chefe ali olhando, se ele vai cumprir o horário. Quando você está empreendendo, a grande vantagem é você poder gerir seu tempo, mas também é uma desvantagem, porque se você não souber gerir seu tempo, você não vai vender. E eu entendo que se um corretor ele vive disso, ele tem que vender todo mês. Não existe, se eu vivo disso, eu tenho que vender todo mês. E para eu vender todo mês, eu tenho que ter uma rotina de trabalho diariamente, eu tenho que ter um plano diário. Você estipulou uma meta para você de vendas? Sim, a gente inclusive, tanto eu faço isso na minha imobiliária, como a gente faz individualmente com cada corretor. Os nossos corretores, eles colocam numa planilha todas as despesas dele, todos os sonhos que ele quer realizar naquele ano, e vai dar ali um valor total que vai ser a meta dele do ano. Meta de longo prazo. Porém, a gente tem que ter as de curto prazo. E aí a gente vai desmembrando isso para mês, semana, até ele ter um plano diário. Porque a gente não consegue grandes resultados se não for fazendo essas pequenas ações, pequenos hábitos. Eu li um livro outro dia que eu gosto muito, e ele fala assim que ninguém come um elefante numa bocanhada só. Você tem que cortar o elefante em pedacinhos. Então, você não consegue um grande resultado, se não for dividindo em ações. Eu não tenho exatamente o controle do resultado, mas eu tenho o controle da minha ação de hoje. Hoje eu vim para cá gravar o podcast, eu vou depois me reunir com uma pessoa que quer fazer transição de carreira. Eu tenho meu plano diário sempre voltado para o meu objetivo principal. Se tem ações que saem desse objetivo, se eu puder, eu vou delegar. Porque senão a gente vai perdendo o foco. Então é muito importante essa questão da gestão do tempo, principalmente quando você é dono do seu tempo. Aí é um desafio muito maior. Hoje, dentro da sua imobiliária, cita pra gente assim, um caso de sucesso, um case de sucesso de um profissional que hoje, sei lá, ele entrou ainda, sei lá, como iniciante, ganhando muito pouco, mas hoje ele já conquistou um nível que, assim, é o desejo de muitos dos nossos alunos, de quem está assistindo a gente. André, a gente tem, assim, na nossa rede imobiliária tem inúmeros casos. Falando bem da minha imobiliária, eu tenho um corretor, vou dar um exemplo dele, mas eu teria tantos outros, que ele começou a trabalhar com a gente andando de bicicleta. Ele não tinha carro, então ele ia apresentar os imóveis andando de bicicleta para todos os lugares. E hoje ele tem o carro dele, hoje ele já entrou no clube da Remax, ele já participa de eventos nacionais em São Paulo, ele já está em outro patamar. E eu posso dizer, ele não foi uma pessoa que virou a chave rápido. Tem esse detalhe. Quanto mais rápido você entender o negócio, mais rápido você vai ter o retorno.
Então eu tenho corretores que chegou a demorar 1 ano para fazer a primeira venda, e eu tenho corretores que no primeiro mês fez a primeira venda. Então não tem receita de bolo. Eu tenho uma plataforma igual para todo mundo, que é desenvolvimento profissional, todo o treinamento, todo o suporte administrativo, né, para acompanhar esse processo burocrático que você sentiu falta aí na negociação que você fez. Para todo mundo é igual. Mas tem pessoas que estão com mais atitude, entendem mais rápido e querem fazer o negócio mais rápido. Quanto mais rápido você faz, melhor, né? Então, eu tenho vários cases de sucesso na rede. A gente tem o Vitor Dias, que é um cara que eu admiro muito, muito novo, tem 20 e poucos anos, só está há 4 anos no mercado imobiliário. Ele mora em Rondonópolis, não é numa capital, né? Uhum. E ele hoje é o corretor que mais vende no Brasil na Remax. Ele ganha muito dinheiro, muito dinheiro. O VGC dele é acho que está em torno aí, eu não quero chutar não, mas são muitos milhões de VGC, que é o valor geral de comissão, não é de venda, é de comissão. E ele só tem 4 anos de carreira. E ele tem 20 e poucos anos de idade. Então, o mercado imobiliário é para transição de carreira, é para o aposentado, é para aquela mulher que quer voltar a trabalhar, é para todo mundo. Só precisa querer. Só precisa querer. Só precisa querer. Você acha que o cenário econômico atual, ela impacta o empreendedorismo no mercado imobiliário? Totalmente. O mercado imobiliário e a economia, por exemplo, elas andam ali, juntas. Existem mercados que são ainda mais impactados, né? Mas o mercado imobiliário, por exemplo, a gente agora está com uma Selic alta, então isso já impacta nas taxas de juros do financiamento imobiliário. A gente teve agora aumento de valor de imóveis, isso vai impactar também. Se a inflação está alta, vai impactar. Se as pessoas estão endividadas e estão tirando dinheiro da poupança, vai impactar, porque é da poupança que os bancos tiram dinheiro para ceder crédito imobiliário no sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Então, impacta totalmente. Não só a economia, mas outras tendências ou hábitos nossos vão impactar. Então, hoje, por exemplo, os empreendimentos... Hoje os empreendimentos, eles estão mais preocupados em ter áreas pets. Hoje os empreendimentos estão mais preocupados em ter o local para carregar o carro elétrico. Então, tem tudo a ver. O mercado imobiliário, ele vai se adaptando tanto a essa questão econômica como outras tendências do mercado mais voltadas ao comportamento das pessoas, né? Então, hoje a gente está no momento de aumento de taxas bancárias. A gente está exatamente nesse momento. E como o corretor, o que é que o corretor pode fazer diante dessa situação para ele se sobressair? Andréia, todo mundo está casando, separando, precisando mudar de cidade. Então, ninguém vai deixar de comprar e vender. Vai mudar algumas nuances, vamos ter algumas variáveis que mudam. Então, se o crédito imobiliário está mais caro, o corretor pode até assessorar ele num consórcio para comprar daqui a X meses esse imóvel. Ou ele pode, já que o crédito imobiliário está mais caro, o corretor pode ajudar a barganhar um desconto melhor com o vendedor e esse cliente conseguir comprar à vista. Então, há várias formas de você negociar. Dentro da Remax, da rede da Remax, nós temos hoje a Argentina como um exemplo de resultados. Na Argentina, nem crédito imobiliário tem. Então, não é um segmento que, apesar de a gente passar, às vezes, por algumas crises, como qualquer outro segmento pode passar, as pessoas vão estar sempre querendo fazer um upgrade de imóvel, um downgrade, mudar de cidade, vai casar, vai separar. Então, nós temos aí o mercado à disposição.
O mercado está sempre ativo, Está sempre né? ativo. Qual a importância da localização para empreendimentos no mercado imobiliário? A localização é o ponto que mais importa na compra de um imóvel. Geralmente é o que tem o maior peso, não é só localização, segurança, o que é que tem próximo dos locais, que entra dentro da localização mesmo, né? A segurança, se tem área de lazer, se tem garagem, tem vários itens, mas a localização é o principal. Ela tem um peso em torno aí de 25% nessa decisão, certo? E isso muda muito de acordo com o ticket que a gente está trabalhando. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, para quem trabalha mais com o econômico, às vezes a pessoa até deseja morar em um local e não consegue ainda esse imóvel no local desejado e acaba optando por um empreendimento um pouco mais longe. Mas no alto padrão, é simplesmente o peso é muito grande e ele vai tomar pela localização, pela vista, pelas amenidades que o prédio ou a casa dá. Então, isso aí também tem muito peso. Mas a localização tem sempre muito peso. A gente percebe hoje assim que o crescimento do turismo em regiões do interior do estado, ele tem se fortalecido, né? Então, de que forma isso impacta no mercado imobiliário hoje, quando a gente estende os olhos para o interior do estado? Quais regiões a gente consegue observar um crescimento maior do mercado imobiliário, até para que a gente consiga aí direcionar, poxa, corretores não é só Fortaleza e região metropolitana, também tem esses outros campos de atuação para vocês? Assim, temos algumas cidades que elas já têm uma economia muito forte, como Juazeiro, Sobral, e aí tem faculdade, tem uma economia que movimenta muito e, obviamente, se eu tenho uma economia pulsante ali, eu vou ter o mercado imobiliário também bem ativo. Mas tem uma curiosidade que acontece aqui com a gente, que é o movimento do kitesurf. Então, o kitesurf trouxe um movimento maior, um desenvolvimento maior no mercado imobiliário do nosso litoral. De algumas praias muito mais, né? Como Cumbuco, Jericoacoara e outras tantas aí que estão se desenvolvendo com muitos empreendimentos, e esses empreendimentos com muito foco nesse público. E é um público que tem um bom poder aquisitivo. Alguns são profissionais que podem trabalhar em home office e não são daqui e se mudam para cá. Então, esse é um exemplo do esporte, né? Que traz aí também o crescimento imobiliário nessa região, que nós temos aí uma região muito atrativa por causa dos ventos. Sim, sim. E quais habilidades de negociação? Você falou muito, né, durante a nossa conversa sobre essas habilidades, mas quais você avalia que são essenciais para um corretor? Primeiro, eu acho que ele tem que se preocupar muito com a imagem dele, porque senão nem comunicação vai ter, né? A imagem, ele precisa se preocupar de ter uma boa aparência, de estar bem apresentado. A comunicação assertiva, eu acho que é uma coisa muito importante, e isso você pode estudar, tem muitos livros e cursos. Você precisa ter uma escuta muito ativa para ouvir a necessidade do seu cliente, entender o que ele quer. Às vezes você numa conversa, criando relacionamento, você vai puxando todas as informações que você precisa, não necessariamente precisa estar ali num questionário na mão. Uhum. Então, ouvir o cliente, ter essa escuta ativa, ter uma comunicação assertiva em uma imagem, se preocupar com essa imagem, eu acho que o primeiro passo. Depois ele tem que olhar para você e sentir confiança de que você entende do negócio. Então, você precisa aprender sobre o seu negócio, que a gente já falou isso aqui durante esse tempo aqui do podcast. Então, você tem que ter propriedade, você tem que ser autoridade naquele assunto. Então, precisa ter esse conhecimento. E ter essa habilidade com esse conhecimento técnico que você tem e
entender os perfis comportamentais das pessoas, para você entender bem o seu cliente, você vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é fechar um negócio e deixar aquele cliente satisfeito. Como fidelizar bons clientes no mercado imobiliário? Relacionamento. É relacionamento. Eu preciso criar uma ponte com você. Às vezes eu posso até fazer o trabalho muito bem feito com você, cumprir todas as etapas, não há nada que desabone o meu trabalho, mas eu não criei o rapport. Não me conectei com você. Fiz o trabalho ok, você até indica, mas não é aquela coisa que você vai defender que a pessoa que você conhece que faça comigo. Quando o cliente, né, eu já estou botando a André como cliente, quando o cliente ele começa a vender a sua marca, aí você chegou onde você quer. Onde você quer. Porque aí é muito melhor você vender para você falar de você vender o seu serviço é uma coisa, uma outra pessoa que usou seu serviço, um cliente vender, tem um peso muito maior. Mas para isso eu preciso, primeiro, fazer um trabalho com excelência. E outra é criar conexão com o cliente. São esses dois caminhos. Fundamentais. Fundamentais. O mercado imobiliário hoje no Brasil, ele está saturado ou ainda há espaço para o empreendedor? Há espaço, totalmente há espaço. A gente tem ainda muitos estados com muitos lançamentos. A gente não é ainda um mercado saturado de forma alguma, pelo contrário. Tem muito mercado aí, vai pegar a fatia quem souber trabalhar direito. E hoje, assim, voltando até sobre essa questão, né, de você estar falando que o mercado não está saturado, aqui no Ceará, você falou muito da questão do esporte, do kitesurf, quais regiões, hoje a Remax, quais regiões ela mais atua com vendas? Existem regiões específicas? Assim, a gente trabalha aliás, são mais de 100 países, e no Brasil é no Brasil inteiro. Aqui em Fortaleza, falando muito da minha agência, a gente tem trabalhado muito essa área realmente do kite, Cumbuco, Jericoacoara, e aí pega ali também Guajiru. Essa área tem sido muito, muito explorada por esse público e a gente acabou que começou a pegar alguns empreendimentos com esse público e fomos gostando disso e aí outro vê o nosso trabalho e nos procura também. Mas existe também o Fortim, que está se desenvolvendo bastante, Caraizinho de Amontada, algumas cidades de interior, como eu já falei aqui, que já tem uma economia muito ativa e um mercado imobiliário também. Então, nosso litoral, ele ainda tem muita coisa para se desenvolver. Se a gente comparar, por exemplo, com a Bahia, o litoral da Bahia já está tomado de condomínios, de empreendimentos, a gente ainda tem muita coisa para se desenvolver. E na cidade de Fortaleza também. Então, não falta mercado para o corretor trabalhar, não. E para a gente encerrar a nossa conversa, né, qual conselho você daria para quem está começando a empreender no mercado imobiliário? Eu gosto de duas frases. Uma eu até tatuei no braço. Só vive o propósito quem suporta o processo. Então, quem quer empreender tem que aguentar a jornada. Não é rápido. E quanto mais você entende que não é rápido, melhor, porque aí mais você se dedica, talvez mais rápido seja. Porque quando você demora muito a entender, você vai errando mais. E é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que com os próprios erros. Então, é por isso que lá na imobiliária, eu ajudo outras pessoas a se desenvolver aprendendo com os meus erros. E ao outro, eu gosto muito de falar que os resultados que eu ainda quero ter, Lidiane, depende de uma profissional que eu ainda nem sou. É constante aprendizado e constante desenvolvimento profissional.
É isso. E é isso. Então, eu agradeço aqui a presença da Lidiane, né, que foi uma conversa extremamente produtiva e tenho certeza que vai fazer aí a diferença para quem está nos assistindo. Então, Lidiane, foi um prazer te ter aqui na nossa unidade. A gente está trazendo esse conteúdo aí para os nossos alunos, para os nossos corretores. Você será sempre muito bem-vinda aqui na nossa instituição, né, tanto para outros podcasts ou para outros eventos aqui na unidade. E te agradeço demais a tua presença. Eu que agradeço, eu adorei o bate-papo, muito gostoso. Espero que eu possa ter colocado aí uma provocação nessa turma que quer começar no mercado imobiliário, e eu estou à disposição de verdade aí para o que precisar, para trocar ideia. Vai ser sempre um prazer. E encerramos mais um episódio do nosso podcast, né? A Poena Cast Sala de Empregos, e a gente se encontra no próximo. Até lá!